a gente convidou ele para falar sobre um tema extremamente interessante. O tema dele é um tema de grande importância clínica e ele sugeriu o título Ampliando os Conceitos de Ilho Metabólico. Na verdade, ele pediu para colocar até uma interrogação nesse metabólico. Depois, provavelmente, ele vai, na sua explanação, explicar o porquê disso. Então, a proposta nossa é que não sejam palestras muito longas, palestras em torno de 30 minutos, que a gente possa depois colocar em discussão. O doutor André Ferreira, que é médico consultor nosso do Ganutri, para também fazer uma moderação dessa mesa, desse tema, para a gente levar a bom termo a discussão. Então, Ricardo, sem mais delongas, por favor, prazer ter você aqui, é um prazer realmente, todos nós aqui gostamos muito de você, da Valéria, do seu grupo, e a gente fez questão que você iniciasse aqui a nossa reunião da Academia Ganutri. Tudo bem, obrigado. Agora a doutora Márcia, eu estou vendo aqui também, Márcia Caetano, que eu não vejo há muito tempo, e então, digo, tá entre amigos de tanto tempo, é mais que um privilégio, né? É uma Agora forma... É mais que um privilégio, né? Uma forma de se sentir acarinhado. Obrigado, Márcia. É isso aí, estamos juntos. Então, é uma forma de, mais do que ser prestigiado, uma forma de ser acarinhado, né? Coisa que é a melhor da vida é receber carinho. Então, agradeço mais o carinho de vocês por estar aqui hoje e, claro, começarmos a conversar sobre temas de nutrição. Acho que nutrição é hoje um carro-chefe dentro das instituições, não tem por que não ser. Ela saiu simplesmente de um modelo de atendimento para um modelo de cuidado e para várias áreas, né? A nutrição clínica, eu digo, eu leio da clínica médica para a terapia intensiva, porque a terapia intensiva também é uma área clínica hoje em dia, e a nutrição é uma área clínica ampla. Você pode trabalhar da pediatria à geriatria, pode trabalhar com agressão e sem agressão, e isso torna as coisas melhores e mais bonitas. Isso saiu simplesmente de um atendimento de oferta de comida para uma ciência. E essa parte que eu vou apresentar aqui, eu vou dividir a tela com vocês agora. Vocês me digam se está tudo andando bem. Pareceu muito. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu vou aumentar ela agora. Vamos ver se ela entra aqui. Estou na frente aqui. Só um momento que tem um meet de vocês aqui no meio do meu caminho. Eu preciso ir aqui para cá. Um momento que eu tenho que sair do meu modelo aqui para apresentar só um pouquinho. Pronto, estão vendo a minha tela, né? Uhum. Tá bom. Então, eu só quero dizer que isso foi uma apresentação que foi inicialmente feita para uma conferência no Acerto. Então, vocês vão ter um certo viés da cirurgia, possivelmente, ou para terapia intensiva, que seria mais do que natural eu fazer, porque essa é a minha área de trabalho e a área que eu escolhi trabalhar. Eu não me atrevo a falar de assuntos que eu não domino. Isso é muito ruim. Então, o título de ilho metabólico, a gente precisa ver o que é ilho metabólico, né? E ele é muitas vezes tratado como um vilão, ou seja, parece que quando aparece o ilho é uma coisa muito ruim e as pessoas muitas vezes não entendem os mecanismos, não diagnosticam precocemente, mas a gente sabe que é possível controlar e às vezes até tratar. E aqui está uma frase assim: por que insistir com a dieta, né? É porque a dieta é a única coisa que o intestino entende. É claro que o intestino tem um sistema vascular, hormonal, neural. O intestino hoje em dia é um órgão que eu digo é um órgão ecológico, né? A gente tem fauna, flora e a vegetação rasteira dentro dele.
E a única coisa que pode, de alguma forma, mudar o que está acontecendo é a dieta. Então, vamos lá com o vilão. Eu acho que é claro que os vilões existem, né? Mas os vilões nem sempre são maus. Eu adoro o Venom. Eu acho que é o vilão perfeito, né? É aquele que tem uma maldade dentro, mas uma maldade que tem um compromisso com a bondade. E quando nós vamos ver o ator e o Venom, que é muito divertido e como eles se comportam, muitas vezes a gente pode entender quem é o vilão e quem é o herói. É a mesma coisa entre o cirurgião e o intestino. Nenhum cirurgião gosta que o intestino tenha algum problema, principalmente quando a cirurgia é gastrointestinal. E é claro que na nossa área é fundamental entender o intestino, né? Ele que é o nosso principal foco de trabalho, para que o que nós estamos fazendo tenha o benefício atribuído, é óbvio, pela nutrição. Ninguém discute, não dá para discutir o benefício da nutrição. Você só discute o benefício da nutrição quando não é possível nutrir. E nessa hora, esse ilho pós-operatório chamado é uma condição benigna. A recuperação é fisiológica em 72 horas. Na maioria dos pacientes, nós não precisamos fazer nada. É uma conduta de suporte, reavaliação diária é óbvio. Só que nós temos que distinguir essa situação de situações graves ou irreversíveis. E aí entra muito a beleza da ciência da nutrição, a importância do nosso trabalho, para que nós saibamos quando é hora de agir e quando não é hora de agir. Porque a incidência do chamado ilho pós-operatório vai de 11% a 26%. Não é pouco 26%. E mais, ela é mais comum nas cirurgias vasculares, principalmente as antigas cirurgias de aneurisma de aorta abdominal, que era aberta. É claro, o sujeito entrava numa aorta que tinha mesentéricas e outras artérias importantes. Em 2004, nós levamos um trabalho para o Congresso americano, função parenteral e enteral, e naquela época a gente já identificava que os problemas maiores ocorriam na primeira semana, primeiros 10 dias. Depois a coisa se atenuava. Mas imagina deixar um sujeito 7 a 10 dias sem comer após uma cirurgia gastrointestinal ou uma agressão maior. Isso nós já sabemos que é danoso. Isso leva à desnutrição, leva à perda de massa muscular e massa magra em geral. Nós estamos falando da função do rim, função do fígado, tudo é massa magra. Onde não tem gordura, tem massa magra e tem sistema metabólico sendo queimado, utilizado como substrato. Então, não faz sentido esquecer a nutrição nesse período, como era a frequência. Olha, não eliminou gás, não eliminou fezes, ainda está, não come. Isso não é possível fazer. O ilho, esse é um levantamento da Cleveland Clinic, de 29 mil cirurgias recentes que eles fizeram, em cirurgias não gastrointestinais, e viram que esses problemas gastrointestinais aumentavam a mortalidade. A mortalidade das cirurgias em geral girava em torno de 1,6%, e o que acontecia? Quando existia um problema gastrointestinal, e olha só, o ilho está aqui com 1,1%, pulava a mortalidade para 14%. E mesmo que fosse feita alguma intervenção naqueles pacientes que era suposto haver algum problema, isso não alterava a mortalidade. Então, é uma falta de compreensão do problema que ainda existe, que nós vamos ter que estudar mais e mais e mais. Eu vou mostrar depois para vocês que isso está sendo feito, e que a pessoa tem que entender que no minuto que é declarado o ilho, você está declarando que existe um problema gastrointestinal. E mais, quando vai se ver não só a mortalidade, mas os custos com o ilho, se você for ver o dobro de gastos com um paciente que tem ilho, em 2 estudos aqui, não muito recentes, mas o mais importante é que o tempo de internação também aumentou. Então, isso é responsável pelos gastos, é claro, mas é responsável também por um sofrimento muito grande. E o custo disso nos Estados Unidos hoje é de 1,4 bilhões de dólares ao ano. Então, só por uma medida assim de temporal, nós temos que, talvez, declarar aquilo que é chamado ilho tradicional, o que ocorre durante 3 a 5 dias. Mas se for mais do que 5 dias, tem que bater no botão do alerta. Algum problema tem. E a Anika Heitenblesser, que talvez seja dentro da terapia intensiva, eu sou do Comitê de Metabolismo
e Endocrinologia e Nutrição, e ela hoje trabalha cada vez mais forte, isso começou no início dos anos 2000, sobre os problemas gastrointestinais. E eu, assim, felizmente, eu pude acompanhar esses 20 anos de desenvolvimento. O trabalho de 2004 que nós fizemos também criou um alerta para nós aqui de que nós estamos muito além do ilho. O ilho é uma palavra que não adequada. Alguma coisa vai mal com o intestino. Então, o ilho, eu sou intensivista, o ilho hoje, e dentro da AMIB também, da medicina intensiva, nós temos um curso que é o TENUT, que fala da situação de ilho, mas muito diferente daquilo que nós vemos todos os dias sendo falado ou comentado. O que nós falamos hoje é disfunção gastrointestinal aguda, e é por aí que nós temos que começar. Então, o ilho pós-operatório, você pode até deixar esse nome aí, mas a partir de 3 a 5 dias, o que é dinâmico, paralítico, funcional, a gente não sabe o que é. A pessoa diz que é ilho metabólico, assim, mas qual é o problema do metabolismo? Não encontra. Por que não encontra? Porque isso vai se prolongar por mais de 3 a 5 dias. E olha, eu gosto muito de navegar também. Durante uma época da minha vida, eu naveguei com pequenos barcos um pouco maiores, participei de competição. Você não sai no mar sem uma carta náutica, né? Para dizer para onde você tem que ir, se tem um farol. E não adianta ter só o farol, tem que ter um mapa. E esse mapa são os critérios de avaliação de disfunção gastrointestinal. Então, é importante entender que esse mapa nada mais é do que saber os mecanismos que levam esse ilho agora que é prolongado. E, por incrível que pareça, desde 1986, na doença mais grave, na cirurgia que complica, a disfunção orgânica múltipla, nós falamos que existia alguma coisa no intestino que perpetuava essa disfunção para uma disfunção orgânica múltipla. O John Marshall falou isso. Depois falou do canário do organismo, né? Relacionando aos trabalhadores em mina de carvão da Inglaterra. Né? O canário morria e tinham que sair de lá porque a quantidade de monóxido de carbono estava muito alta. E de 2004 a 2012, estabeleceu um critério de disfunção gastrointestinal aguda. Como você vê aqui, esse é o marco, ou seja, quando se estabeleceu o que é, qual é a terminologia, o que nós vamos fazer. Esse artigo está disponível no site da European Society of Intensive Medicine, no Intensive Care Medicine. E em 2018, o McClave escreve esse artigo que é brilhante, está publicado no Clinical Nutrition, sobre o gut in stress, mostrando que hoje nós conhecemos o intestino, não só a sua histopatologia e o seu constituinte de células, mas também como essas células ficam unidas entre umas e outras, com as zonas oclúreas, mas mais, a conversa que existe do sistema imunológico com o que está fora, ou na luz intestinal, através de padrões de molécula associadas ao patógeno, ou fragmentos de patógenos ou de outras substâncias que são pegas pelo pseudópito de uma célula dendrítica, são levados para essa célula até o linfonodo mesentérico, que é o local onde estão as quantidades maiores de linfócitos, e aí isso torna esse linfócito ativado, dependendo do linfócito, então, agressão inflamatória, anti-inflamatória, mas no caso aqui nós estamos falando de uma resposta inflamatória. Então, o nome seria muito mais um ilho inflamatório, se a gente quisesse entrar no início da fisiopatologia, da agressão, do que um ilho metabólico, ilho dinâmico, ilho paralítico, como vocês quiserem. E você vai procurar um problema metabólico que não tem, vai procurar um problema eletrolítico que não tem. E, para isso, então, já em 2020, a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, na sua agenda, propôs que se fizesse uma análise dos mecanismos subjacentes conhecidos até aquele período, estão todos aqui, mecanismos subjacentes, todos esses mecanismos aqui, que vão desde problemas de absorção, homeostase biliar, motilidade compreendida. Todo mundo acha que é um problema de motilidade. Não é. Tem muito mais coisa por baixo, que vão levar a efeitos clínicos, né? Que vão desde a nutrição, está aqui em cima, a colestase, isso é uma coisa que cada vez, claro, o olhar é melhor hoje em dia e começa a se identificar uma colestase, problemas da via biliar. O intestino parado e a disbiose levam a modificação dessa circulação de bile enterohepática, levando inclusive à agressão hepática.
E tem outros mecanismos aqui, efeitos clínicos. A gastroparesia, eu sempre digo, não deixem de medir o resíduo gástrico, ele é um sinalizador fácil de fazer, né? A paresia, a gente tem exame clínico e aqui tem intolerância alimentar. O alimento é um grande identificador de problemas. Mas quando existem esses mecanismos, os efeitos clínicos, as condições ameaçadoras à vida estão lá. Síndrome de Ogilvy, perfuração do trato gastrointestinal. Tivemos uma perfuração recente. Ah, como é que teve? O intestino está em disfunção. Não precisa ficar procurando o que a gente fala, pelo em ovo, né? Está lá já. O problema já está lá. E tem sangramento, o paciente faz uma diarreia com sangue, sepse, né? Que são as infecções secundárias, tardias, né? Isso é uma coisa que é quase cartesiano. O paciente ficou mais tempo na UTI, tem disfunção gastrointestinal, pode se preparar que as pneumonias vão precisar se repetir. Até isquemia intestinal não oclusiva. Esse assunto aqui é muito falado hoje, mas não existe, na realidade, dados aceitáveis, dados corretos sobre a isquemia não oclusiva. Nós estamos participando de um estudo agora, que é da ESI-100 também, também com liderança da Annika Blesser, para identificar os pacientes que no hospital entram pela emergência ou estão no hospital e desenvolvem quadros abdominais agudos. Quem tem e quem não tem isquemia. Esse é um estudo multicêntrico, tem 60 hospitais no mundo. Aqui do Brasil tem 2 do Rio de Janeiro, nós aqui na Casa de Saúde de São José, e o Samaritano com o Ricardo Lima, para entender esses desfechos clínicos, né? Então, essa coisa é meio um efeito dominó, depois que tem agressão primária, liberação de neutrófilos e citocinas, existe uma isquemia e uma ressuscitação e reperfusão. O intestino é agredido com essa segunda leva da reperfusão, isquemia e reperfusão, e faz uma síndrome de hipermeabilidade global. Mas essa hipermeabilidade global, ela é muito conhecida no edema pulmonar, todo mundo sabe, SDRA e assim por diante. É conhecido o edema renal, a insuficiência renal aguda e a necrose tubular aguda. Mas a mesma coisa acontece no intestino. Então, por que não olhar para o intestino, que é, daí para frente, uma fonte muito grande de problemas? E esses mecanismos diferentes que levam a essa agressão produzem depois mais agressões que não podem ser chamadas de secundárias, porque elas ocorrem, às vezes, quase ao mesmo tempo. E essa revisão da ANICA, no Nutrition Clinical Practice, mostra problemas de perfusão, hipoxemia, problemas de contratilidade e problemas de absorção, mostra problemas de esvaziamento biliar, as ondas de gatilho, de peristalse alteradas às vezes por diversos hormônios que têm sido estudados para melhorar a motilidade. A motilidade vai embora, se aumenta, aí no caso, muitas vezes o tônus pilórico, que está aí uma das explicações de ter gastroparesia e o resto do intestino está normal. Mas já se sabe hoje em dia, quando a gastroparesia aparece, esses outros mecanismos já estão em ação também. Então, pressão osmótica intraluminar, as drogas, a secreção e reabsorção, está tudo alterado. E, por fim, a gente pode dizer assim, poxa, você não vai falar da microbiota, que você gosta tanto, e fala, sim, é claro, a microbiota está lá. Porque em qualquer agressão, se for uma cirurgia maior, se for o paciente entrando com uma pneumonia comunitária grave, ou disparar uma sepse na UTI, em 6 horas a microbiota já está mudada, ou seja, o paciente sai de casa com pneumonia comunitária grave, chega no hospital já está com desbiose. E esse painel que está aqui embaixo à direita de vocês mostra exatamente isso. Esse primeiro aqui, quando o paciente é admitido, vê o que tem de faixa vermelha. Essas faixas vermelhas são todas proteobactérias. Vem embaixo aqui o que é um indivíduo normal. Olha como é que estão esses estalactites vermelhos. Em verde estão os firmicutes, em azul os bacteroidetes. E mais, o paciente tem alta com essa desbiose, né? Então, isso já se sabe através do estudo do programa American Gut, que é liderado pela Universidade da Califórnia e que recebe hoje também amostras de fezes não só de indivíduos normais, mas de indivíduos hospitalizados na UTI. Então, o problema da desbiose é muito sério. Então, vamos para os sintomas. Bom, tem uma série de sintomas que nos mostram que o tal do ilho prolongado está com problema. E eu quero enfatizar e reforçar isso aqui, intolerância alimentar. Deu comida, não deu certo. Deixou 2 dias em jejum, tentou comer de novo, não deu certo. Aí nós já temos aí pelo menos uns 5 dias de pós-operatório. Então, não vai dar certo. Se é que a pia está aumentada, a pressão intraabdominal, e às vezes são sintomas que estão combinados. Ou seja, todos esses que estão aqui em cima
mais os que estão aqui embaixo. E depois eu vou mostrar o que a sociedade fez para botar isso de uma forma em escala. Então, nós temos que diagnosticar precocemente o problema para não agredir mais. E o não agredir mais, às vezes, é deixar o paciente em jejum, que é o nosso caso. E eu não estou falando só de intestino, nutrição enteral, mas alguns desses pacientes, nós diagnosticamos precocemente, nós vamos usar nutrição parenteral precocemente. E as pessoas deixam para usar nutrição parenteral no 10º dia, 12º dia. Então, não é possível. Se 15% dos pacientes têm írio pós-operatório, imagina só, isso aqui é uma cirurgia gastrointestinal, está aqui a cirurgia, está saindo sangue pelo dreno, o paciente já tem pressão intraabdominal. Você vai olhar e vai dizer, não, vamos esperar mais um pouco, vamos ver como é que fica a sonda, vamos ver se drena mais, e não faz nada. E só para avisar a todos aí, é comum encontrar sintomas gastrointestinais nos pacientes na UTI. 62% deles têm sintoma. E se tem um sintoma, você vai ver o que está acontecendo com a dieta. Pode aparecer um novo sintoma. Então, a partir do primeiro dia, o paciente tem que ser vigiado. Essa aqui é a Nicablessa. Essa moça aqui está fazendo uma diferença enorme na UTI. Eu comparo, assim como a Grete Vandenberg fez com a glicemia em 2000, 2001, e o que ela faz até hoje com a glicemia, mostrando o problema da glicemia. E a Nica tem feito isso com o intestino. Então, se você pega um paciente que nem esse que eu mostrei na foto menor, e aqui está na foto menor, olha a quantidade de problema que ele tem. Então, esse paciente não tem íleo prolongado. Ele tem a mesma coisa que um pulmão inflamado e cheio de líquido, SDRA, assim como um rim cheio de necrose e tubular aguda e não funcionando bem, nós temos, então, uma disfunção gastrointestinal aguda. O Manu Malbren fala que isso é exatamente igual à disfunção respiratória aguda, só que no intestino. Então, nós podemos botar síndrome de disfunção gastrointestinal aguda, que é igual a SDRA, do pulmão. E só para dar um exemplo para vocês, esse paciente estava no pós-operatório de uma colectomia, já com a colectomia funcionando, e fez um quadro agudo abdominal. Ele chegou na UTI, eu examinei ele, tinha esse abaulamento aqui na barriga. Tá vendo que isso aqui é uma cirurgia antiga, isso aqui mas olha só a vesícula dele como é que estava. Cheia de lama e microcálculo. Então, esse paciente estava com a vesícula parada, distendida, tirou a vesícula e ficou bom. Então, só para ver que o problema, muitas vezes, não está no intestino. Uma pancreatite que, de repente, aparece, uma milase que sobe, e por aí vai. Então, o que se fez já em 2001, isso está publicado já, é o iSOFA, porque o SOFA é um dos indicadores de prognóstico da UTI, é o que está sobrando, é velho, arcaico, e a gente está se fazendo tudo para ele receber um I na frente, para ele se modernizar. E aí vocês vão ter uma escala de 0, 1, 2, 3 e 4, em situações onde existem ou não sintomas com o paciente com uma dieta oral. Um sintoma, tudo bem, está sem peristalto, deu uma vomitada, tá bom. Um sintoma, o resíduo foi um pouquinho alto. Mas quando tem 2 sintomas, desses que estão aqui, sem dieta, inclusive, vocês já estão com o sinal vermelho ligado. Pode medir a pressão intraabdominal, se ela estiver alta, porque o normal seria até 12. Lembrando que a pressão intraabdominal deitada ela é 0 praticamente, está em 12, grau 1, vocês já estão com problema. Se esse paciente evoluir para 3 sintomas, né, do score 1 ou até 2 dos sintomas do score 2, que são isso aqui, e a pressão está lá em cima, esse paciente já está em disfunção. A maioria desses pacientes não tolera a nutrição enteral em uma dose um pouquinho maior. A falência tem 3 ou mais sintomas, vejo aqui que estão sintomas muito semelhantes aos anteriores, né? A pia está aumentada, pode ter sangramento, diarreia grave. O paciente começa a ter diarreia. Tem várias causas para diarreia, esse é um assunto amplo também, dá para falar bastante. Mas a diarreia não é um problema menor. E aí, ameaçador à vida, tem sangramento com choque hemorrágico, isquemia mesentérica e síndrome compartimental. Isso está associado à mortalidade. Vejam que a mortalidade, a sobrevida é bem menor quando esse paciente tem uma disfunção ou uma agressão gastrointestinal aguda na escala 3 ou 4. Isso aqui é uma maneira de avaliar. E o que acontece quando se faz o iSOFA, que bota aqui, eu chamo de GID-score, que vai para o iSOFA? Também, o paciente começa a ter uma escala maior, ele começa a ter uma mortalidade diferente daqueles pacientes que não têm função gastrointestinal. Isso é significativo, né? Então, isso está disponível. E como é que a gente vai controlar e tratar? Bom, é possível melhorar a monitoração do intestino através de análise de perfusão, é claro. Mas basicamente, a gente tem que fazer umas coisas simples hoje, evitar o excesso de líquido, ver se está bem perfundido,
retirar líquido, se for o caso, uma das maneiras é a diálise, e não pode retardar uma diálise num paciente que está indo para disfunção gastrointestinal e diz, não vou dialisar porque ele está urinando um pouquinho ainda. Presta atenção, pode ser pior isso. Vê como é que o paciente está de drogas, tira aquelas que têm efeito gastrointestinal e descomprime. Isso aqui, claro, é uma medida que parece mais radical, mas às vezes salva o paciente. Esse ficou salvo. E evita o jejum. Né? É claro que nós temos aí riscos para desutilidade que também têm que ser avaliados, além daqueles que estão ali, né? Paciente subeletrolítico, não tem. Pode ter, mas você não pode declarar que é um ilho adinâmico quando você tem um sintoma, 2 sintomas, 3 sintomas e as coisas estão piorando. E o principal marcador da disfunção, não é o único, mas é o principal, porque é fácil de fazer, é prático, todo mundo faz a qualquer hora. É o aumento do volume do resíduo gástrico, né? Que identifica a desmotilidade do estômago, mas ele tem um alto nível de sensibilidade. Não é específico, mas a sensibilidade dele é muito boa. E tem gente que diz que não mede. Tá bom, respeito, mas se perde uma maneira de avaliar. Em pacientes com ventilação mecânica, isso é maior. Então, nós temos que partir para uma maneira de entender a agressão intestinal. Dizer, como a Anica falou, né? O intestino não está bem. Vê se o paciente está sendo nutrido. Vê como o tubo gastrointestinal está. Ah, sim, se o paciente se sente muito bem, progredir a dieta, o paciente tem alta. Mas se o intestino não está se sentindo muito bem, procura a causa. Vai escalar a montanha para chegar na causa. Mas não declara ilho, porque você vai dar chiclete, vai dar metoclopramida, vai dar bromapida, vai botar catéter nasointegral, o paciente vai passar 5, 6 dias assim, não vai melhorar. Quando ele for melhorar, algumas vezes isso vai ser uma chance maior desse paciente morrer. Então, a gente insiste com a dieta por quê? Porque a nutrição é a única forma de testar a função gastrointestinal, não precisa muita coisa. Isso é como fazer, por exemplo, fluido ou salina em 30 minutos, meio litro, para ver se funciona e o coração está bem, a PVC aumenta. O lactato cai e a fração de ejeção melhora. Você faz isso com o coração, não vai fazer com o intestino e mais. Você vai se ver se o paciente tem cólica, se o volume resíduo gástrico aumentou, agora se conseguir uma peristalse, ele evacuou. É a mesma coisa. Não tem que ter medo de dieta. Isso a Anica também mostrou, isso já é antigo, uma escala que é o GIF score, não o GID score, isso aqui é de falência, e botou em até 4. Olha a intolerância à nutrição enteral, olha o resíduo aqui de novo, olha a pia. Então, se analisa esses sinais e sintomas, mede a pia se for o caso, e decide aumentar ou suspender. A suspensão não é o ideal, você pode manter uma quantidade mínima. Em cirurgia, isso é antigo também, a Christopher Lasker mostrou que ele pegou pacientes que estavam com nutrição tradicional deles, que eles faziam, nada via oral e um cateter nasojejunal, deixou a mesma coisa nesses que ele considerou food at will, ou seja, o paciente queria comer, e foi ver os desfechos, complicações secundárias. 8 semanas, o que aconteceu? Não houve nenhuma diferença entre os dois grupos, mostrando que alimentar o paciente que está bem, que responde bem, vai andar, o problema vai se resolver. Então, ele hoje, numa cirurgia que é maior, ele vai tentar comida. 21% desses pacientes não toleraram isso, não tolerariam catéter nasoenteral. Então, aí você faz a dieta por nasoenteral. Deixa o catéter, não retira. E se for o caso, que a disfunção for grave, ele vai entrar em parenteral. E eu queria, para terminar, chamar a atenção desses pacientes idosos. Isso é uma outra população. Esses pacientes muitas vezes têm uma função cardíaca já um pouquinho mais baixa, uma fração de ejeção menor. Esses pacientes, hoje, modernamente, têm que ser tratados em pré-habilitação antes da cirurgia. E o fluxo sanguíneo, quando entra dieta para esses pacientes, o fluxo sanguíneo aumenta muito. E aí, esses pacientes não conseguem compensar esse aumento da demanda com uma maior oferta e fazem quadros de baixo fluxo, tá? E não conseguem compensar a hemodinâmica e fazem episódios de hipotensão. Então, um paciente idoso que começa a dieta, a pressão cai a 90 milímetros de sistólica, cai com a diferença maior de 20 milímetros, em geral, 2 horas após a alimentação e persiste, esses pacientes não estão tolerantes, tem que ter cuidado. Já tem que avaliar a função cardíaca. E aí, isso não tem nada a ver com o intestino, tem a ver com a circulação, com o coração. Então, vai declarar ilho no idoso, e aí esse idoso, cada vez que vai comer, tem isso.
e ninguém faz o diagnóstico. Mas pode acontecer em indivíduos idosos que são saudáveis, em idosos domiciliares aumentam, em hospitalizados a mais de 65 anos e até 91%, 40% em diabetes e 40% em Parkinson. Então, não é só nos idosos, idosos ou idosos muito velhos, como a gente chama. Outros podem ter. Então, muito cuidado. Então, para terminar, eu quero dizer que o Ilho não é nem herói nem vilão. Ele é uma referência antiga. Todas as vezes que vocês declararem Ilho, vocês estão se colocando, vamos dizer assim, num passado que não existe mais. Então, tem que sair dessa fase em que se desconhecia a função e a importância do trato gastrointestinal para tentar, através de uma nova terminologia, chamar atenção. Isso é uma simples disfunção gastrointestinal e não ilho, que dá para prevenir, dá para reconhecer, dá para controlar e dá para tratar. E aqui queria agradecer muito a vocês o convite, eu sei que foi o convite dos amigos, e isso me deixa mais feliz ainda do que um honroso convite. E também lembrar que nós aprendemos através dos bons exemplos e dos grandes exemplos, né? Vocês estão aí em Niterói, ninguém deixa de falar de Niterói sem falar desse grande homem aqui, o Dr. Chin. Hoje nós falamos de falência gastrointestinal e disfunção gastrointestinal em pacientes cirúrgicos, e o Aguilar tem uma importância enorme. Aqui tem uma pessoa muito importante também, que é a Nica Blesser, e aqui tem uma pessoa mais importante ainda, que é a minha mulher. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e eu estou para as perguntas que vocês vão fazer. Muito bem, muito bom. Excelente, Rosenfeld. Muito bom, muito bom. Estou com vocês de novo. Então, muito ótimo, muito bom esse novo conceito da disfunção gastrointestinal. Você colocou muito bem a questão, e essa questão nova de trato intestinal ser tão disfuncional quanto uma insuficiência respiratória aguda. Mas eu vou passar a palavra para o André, para ele emitir alguns comentários aí sobre a sua explanação. Rosenfeld, excelente, excelente apresentação, obrigado mesmo. Sem dúvida nenhuma que acho que assim, uma das grandes coisas que a gente pode tentar fazer, e você ressaltou isso logo no início da apresentação, é tentar evitar o ilho paralítico não produzindo dano, ou seja, evitando, por exemplo, como você mencionou, excesso de hidratação, né, que é uma coisa que naturalmente leva para uma disfunção gastrointestinal. Agora, uma vez instalada a disfunção gastrointestinal, né, essas drogas, a gente ouve muito isso em CTI, né? Vamos otimizar procinético, por exemplo. Você vê um papel real, concreto de otimizar, de resolver a disfunção gastrointestinal com procinéticos? Nenhum. Nenhum estudo mostrou que isso que se faz em indivíduos que não têm problema e que vai ajudar, passa logo. Nesses 15% de pacientes que têm um ilho, né? Botar a palavra ele que todo mundo conhece, mas uma disfunção gastrointestinal sem risco, que seria a palavra certa, eles vão responder. Porque essa agressão que é produzida por uma disfunção do sistema imunológico, né? Você tem uma agressão pela cirurgia, tem uma agressão pela sepsis, tem uma agressão pelo trauma queimado, o intestino é agredido. Se entra em desbiose, possivelmente o futuro é mostrar que pacientes que têm um determinado padrão imunológico, e isso já se faz às vezes por mapeamento genético ou de produção de proteínas, o proteoma, metaboloma, esses pacientes vão para esse quadro e até o microbioma, né? Então, essas novas fronteiras vão nos mostrar antecipadamente quem é mais propenso a essa agressão. E medicamentos que realmente ajam na fisiopatologia do problema, que sejam específicos, né? E aí a análise, que é uma coisa que eu gosto também, e hoje a cirurgia já tem estudado isso em universidades, em pesquisa experimental, o quão importante é uma boa microbiota para não ter problema inflamatório intestinal, que é o que, às vezes, além da isquemia, pode causar fístulas, sangramentos e disfunção gastrointestinal maior. Então, o que se faz hoje, que é baseado no passado, não funciona. É a mesma coisa que eu falo sempre aqui, é tratar a diarreia de um paciente hospitalizado com um problema maior, com Imosec, Tiorfan e Floratil, né? As pessoas estão acostumadas a fazer isso. Mas aí você pergunta assim, resolveu? Ah, não, mas eu vou deixar. Então, você tem que partir assim, fez, quanto tempo vai ser feito?
Qual é a dose? Não resolveu, tira, porque isso é uma agressão adicional. O que se faz hoje em dia, para esses pacientes que têm disfunção gastrointestinal, escala 1, por exemplo, ou 2, só piora. Só piora, você só paralisa mais o intestino, você só tenta dar um medicamento que muitas vezes os efeitos adversos não são notados, mas eles estão lá. Dá doses que são além das necessárias. O idoso, por exemplo, para mim, na terapia intensiva ou na cirurgia maior, ainda é tratado com métodos passados. Não quer dizer que tem uma coisa nova, mas a gente sabe que a coisa velha não funciona e você não pode ficar botando coisa que não funciona, simplesmente para ficar confortável que está fazendo alguma coisa. Né? A gente diz assim, o médico também tem que ter um coraçãozinho quente, né? Tem que botar um calor no seu coração, porque a gente vê tanta coisa complexa, complicada, que você não pode ter o coração frio. Então, às vezes, um medicamento conforta o teu coração. Você está fazendo alguma coisa. Agora, você está fazendo uma coisa numa dose pequena, tudo bem, até vai lá, mas começa a usar doses maiores, começa a botar outros. Você bota, por exemplo, um Saccharomyces dentro do intestino que nunca recebeu um Saccharomyces, qual é a consequência disso? Essas bactérias, elas vivem, se identificam, têm sensores, né? E a agressão intestinal, no mecanismo de isquemia e reperfusão, ela não vai funcionar com uma metoclopramida, com uma bromoprida, não vai funcionar com o tiorfan, sabe? Você tem que bota dentro do estômago, que o paciente, e uma das coisas que se faz, né? É reduzir esses níveis de pressões dentro da luz intestinal. E reduzir o nível da pressão do estômago é importante. Às vezes também se usa a colonoscopia, quando você tem um Ogilvy, por exemplo, tem um Ogilvy no idoso. Você, às vezes fica assim, vamos fazer uma colostomia? Ali eu estou vendo que os parâmetros de perfusão melhoraram, mas aquilo vai se prolongar. Você tem que ver a hora que vai fazer uma intervenção, às vezes, que parece mais radical, mas ela é salvadora à vida, como dialisar mais cedo, como dizer, olha, para de dar líquido. Mas ele está urinando pouco. Não interessa, ele vai continuar urinando pouco, porque a pressão intraabdominal está subindo. Você mediu? Não. Aí mede a pressão intraabdominal. Existem agentes de motilidade, que a Vimopan, por exemplo, é novo, está disponível, funciona no paciente grave, funciona na cirurgia. Onde é que está a evidência? Então, para certas populações não vai funcionar. E quando a gente pega que é disfunção gástrica, imagina só, você diz assim, o paciente está com insuficiência respiratória, mas não vamos levar para o CTI. Olha, a insuficiência respiratória está piorando, a saturação caiu. Vamos botar oxigênio? Não bota não. Vamos esperar mais um pouquinho, para ver se resolve. Muda ele de posição, que talvez o pulmão expanda mais. Deixa ele mais elevado, ser elevado. Sabe que tudo isso é paliativo, o pulmão está inflamado. Isso é ver. Qual é a clínica clássica do SDRA? O sujeito tem um problema que leva ao risco, é o risco para aquilo, ele começa a ficar taquipneico, você mede a frequência respiratória, mas está em 20, está tudo bem, está meio nervoso. Dá um Rivotril para ele. No dia seguinte, a taquipneia piorou, esse paciente já está angustiado, síndrome da angústia respiratória, antiga, né? Não é da disfunção, da angústia, está angustiado, ele quer sair do hospital, não, dá mais um pouquinho de calmante para ele, vamos botar oxigênio, bota um catetezinho nele, olha, mas a saturação está lá embaixo. E o paciente morre no terceiro, quarto dia porque fez uma parada cardíaca por hipoxemia. Aí aquela coisa, era velhinho, ele tinha um problema grave. Você não fez não botou ele numa VNI, não monitorizou e não entubou na hora que tinha que entubar. Não, mas o respirador faz muito mal. Já vi muita gente com barotrauma. Olha só, a gente resolve isso também, porque se um paciente com disfunção gastrointestinal fizer uma colicistite, fizer uma pancreatite, tiver uma perfuração de alça, uma isquemia mesentérica, você sabe que vai atuar. Agora, se não monitorar tudo isso, você nunca vai saber. O problema grande é a falta do conhecimento e a precária monitoração. Sem dúvida nenhuma. Rosenfeld, você tem alguma experiência já com esse Vimopran, não? Não. Ele não tem no Brasil ainda, né, me parece? Ou tem? Dava para usar. Eu digo, a gente não consegue ver tudo hoje em dia, né? E dentro dos hospitais a gente fica às vezes meio decepcionado, porque até convencer que uma droga tem que ser padronizada, que ela tem que entrar. Aí vai para a comissão de farmácia terapêutica, alguém diz que aquilo é caro, ou diz que, olha, me manda um artigo, aí você manda. É um artigo inicial, a gente não consegue. Eu não tenho visto muita coisa, né? Onde eu leio, eu não tenho visto muita coisa. Eu também não acho que ele vai resolver o problema, né?
E agora, por exemplo, a constipação intestinal, um idoso faz um quadro de fecaloma, tem uma constipação intestinal, ele não tem disfunção gastrointestinal, mas se deixar a pressão intraabdominal subir e não fizer nada, ele vai ter, né? Fecaloma ele vai ter. O intestino vai entrar em isquemia. E às vezes vai fazer uma isquemia não oclusiva. E ele vai morrer de disfunção gastrointestinal. Então, as drogas, assim, a maioria das... Não vejo droga funcionar para intestino que tem disfunção. É que nem isso, olha, como é que vai fazer com um pulmão que entra em disfunção? Você vai entubar, vai ventilar. Não tem outra saída, né? Nem essas drogas, como essa prucaloprida, por exemplo, você acha que também ela acaba não atuando nesse momento da disfunção grave? A cisaprida era um medicamento excelente, né? Mas foi retirado pelos problemas cardíacos. Cardiovasculares. Então, segue o mesmo ritmo, né? Aqui, outra pergunta. Desculpa estar monopolizando aqui as perguntas, mas eu estava com muita saudade do Rosenfeld, muito tempo sem vê-lo. Aqui, existe um aforismo em inglês que diz que ileus begets ileus, né? Quer dizer, o ilho paralítico, o ilho metabólico, gera ilho metabólico. Porque essa é uma discussão, me parece uma discussão razoavelmente atual hoje, né? Você acha que a nutrição enteral ou a nutrição oral, elas de fato contribuem para evitar ou para resolver a disfunção gastrointestinal? Ou você acha que ela apenas serve como uma espécie de, digamos assim, de acusador de, não está tolerando, logo tem uma disfunção? Assim, isso é a época do Simon Ellison. O Ricardo é bem mais velho do que eu, né? Ele conheceu o Simon Ellison, gravatinha borboleta, né? Nos congressos. E ele sempre falou sobre a precocidade da dieta e a capacidade que o intestino tem, então, de botar em curso, em rumo, aquilo que faz ele funcionar bem. Então, se você tem um problema e não usa aquela ferramenta que vai fazer com que o sistema funcione melhor, você está perdendo uma oportunidade. Só que essa oportunidade não pode ser muito tardia. Você não pode, no 5º dia, começar a testar o intestino. Então, você pode ter mais problema ainda. E isso é visto quando esses pacientes, tardiamente, 5º, 6º ou 7º dia, usam nutrição enteral e o intestino está isquemiado. Um dos pós-graduandos, a Kelly Tappenden, ganhou um prêmio da Aspen, fazem talvez uns 15 anos, mostrando que o intestino isquemiado, quando recebe glicose ou carboidrato, através da nutrição enteral, ele entra em necrose. E isso é o que você está fazendo com a nutrição enteral. Então, esse momento não pode ser tardio, você tem que esperar, porque a perfusão pode ir piorando. A maioria das vezes a perfusão vai piorar por mecanismos de isquemia, esse é um deles, baixo fluxo e disparo da cascata inflamatória dentro da muscular, placas de Peyer, célula M, assim por diante. É um mecanismo de ter sido associado à mucosa em geral, mas os dois funcionam juntos, porque aquilo fica tudo inflamado. E dali para frente você não consegue parar mais. É o dominó. O Steve McClave, nesse trabalho do Gut and Stress, e ele defende muito, né, uma coisa chamada linfatóxica. Ele diz que toda esses produtos vindos do metabolismo linfocitário, eles entram na circulação linfática e vão estimular as células a produzirem fatores de agressão em órgãos à distância. Isso é o que eles dizem, translocação existe a vida toda para todo mundo. Então, não é num paciente grave que não vai ter translocação. E essa translocação não significa muito. O que significa é a resposta inflamatória do intestino, que está cheio, você sabe, de célula inflamatória, 75% está lá. Porque as bactérias, no minuto que elas entram, elas inflamam, mas elas não passam para a circulação. Porque tem o fígado, o intestino faz tchan e o fígado faz tchum. Então não passa, e tem estudos mostrando isso. E mais, cai na circulação. A bactéria não gosta de sangue, vamos dizer assim, né? São bactérias aeróbicas, Staphylo, por exemplo, que faz uma festa. Agora, essas pseudomonas, serrácea, ou germes que são anaeróbicos, que são um problema também, eles não fazem translocação. Isso tem uma coisa assim, por exemplo, o intestino, ele toca uma música, mas quem faz a letra é o sistema linfocitário. Quem dá a letra do negócio é o sistema linfocitário e como vai acontecer. Então, assim, falando da tua resposta, quando se faz a nutrição enteral precoce, você tem o intestino ainda que continua sensível à nutrição, tardiamente.
Não adianta você testar se um paciente responde à infusão de volume a curto prazo e testar para testar 2 dias depois. Vamos ver agora se ele vai melhorar a perfusão, se o lactato vai baixar, sabe? Eu olho o intestino como qualquer outro órgão que está em falência, não está em falência, tem seus mecanismos próprios de... É claro que o rim funciona diferente do intestino, o coração é diferente do pulmão, mas, no fundo, o que a gente está falando é de perfusão, oxigenação e mecanismos que vêm da reperfusão, que agridem o órgão, que fazem com que ele fique diferente. A pancreatite é assim. Nas primeiras... Nem não dá dieta para pancreatite, olha só. Nas primeiras semanas é que o pâncreas não é ninguém. E você pode nutrir e evitar infecções, necrose infectada, etc. O pâncreas não responde com hiperamilasemia, porque ele já está todo destruído, ele não responde inflamando mais. Então, quanto mais... Por isso é que a nutrição enteral é usada nas pancreatites agudas graves. O pâncreas está destruído, inflamado. Então, a nutrição passa por ali e não faz nada para o pâncreas. Mas, em compensação, ela vai deixar organizado todo o intestino, botando dieta, fazendo circulação intrahepática diferente, deixando que a microbiota não fique tão destruída. E quem faz isso é a nutrição. E não são grandes volumes de nutrição. Ela fazer cedo, né? Precoce, precoce, não é precoce. Olha só, dá para fazer? Faz. Faz 10 ml, faz 15 ml, tenta progredir com 12 horas, avaliando esses sinais de monitoramento que existem. À beira-leito. Está à beira-leito. Ô, Ricardo, em relação a isso, você está todo abordagem em relação à vascularização intestinal, à hipóxia intestinal. Naqueles doentes do CTI que você recebe com vasopressores, vários tipos de vasopressores, e você quer iniciar a enteral, qual é o seu parâmetro que você utiliza para iniciar a enteral nesses pacientes? Tá. Começando primeiro, a circulação intestinal não funciona como a circulação sistêmica. E na circulação intestinal, a circulação da mucosa não é igual à circulação da muscular. Então, nós temos um problema que tem que fazer com que a gente tenha um pé atrás sempre, muito cuidadoso, quando essas drogas começam a serem administradas em volume maior. Já em uns artigos antigos era mostrado o dano, por exemplo, ou a redução da perfusão em animais quando eles estavam sépticos com a infusão de noradrenalina. Existia uma acidose muito grande da mucosa que levava ao dano. E não acontecia na muscular. Tá? Por outro lado, naqueles animais que tinham choque hipovolêmico, a noradrenalina não tinha o mesmo efeito. Pelo contrário, aumentava a perfusão e o intestino ficava normal. Então, o cenário clínico também é importante. Mas é só para dizer... E mais, quando se infundia noradrenalina com dobutamida, nos animais sépticos, esse efeito era benéfico. Então, você botava dobutamina, aumentava a perfusão. Isso tinha um pouco a ver com a dose dopaminérgica, da dopamina, etc. E hoje se usa muito pouco, né? Mas tinha a ver com isso. Mas quando essas drogas, hoje o padrão é noradrenalina, né? Infusão progressiva em microgramas por quilo por minuto, até 0,1 está tudo bem, você manda ver. 0,3, você começa a ver, olhar muito cuidado o intestino, se não tem um novo sinal clínico, um novo sintoma, se a pressão intraabdominal não subiu, está tudo bem. O lactato, é claro, né? Se o paciente tem uma boa PAM acima de 65, o lactato está abaixo, pelo menos abaixo de 4, o ideal seria um lactato normal, abaixo de 2,2, mas ele não subiu, a urina está... E mais, a perfusão capilar, sempre olhar a perfusão capilar. Aí você está 0,3 até 0,5, numa situação confortável, você aumenta a dieta. Acima de 0,5, a coisa vai pegar, porque dificilmente não tem algum grau de isquemia em microcirculação, de intestino e fora do intestino. Então, a perfusão capilar é muito importante, né? E o lactato também. E aí você mapeia isso. Aí, acima de 0,5 para 0,1, eu quase nem vou ver o paciente, porque eu já estou com medo de chegar lá. Pergunta assim, vocês tiraram a dieta? 0,1, acima de 0,1 é um problema, porque já se mostrou que os pacientes que tomam mais de... Desculpe, 1 miligrama, não 0, 1 miligrama de noradrenalina por quilo minuto, se esses pacientes tomarem até 5 dias, a chance deles morrerem é enorme. Enorme. E se você coloca a nutrição, a chance de isquemia é maior.
Então, muito cuidado com as doses, talvez essas são doses que a gente possa dizer assim, hoje estabelecidas e mais. E aí eu tenho outro problema. Quando está com vasopressina, não faço, que é um grande vasoconstritor. A terapia intensiva hoje, vendo os problemas da noradrenalina que vão além da vasoconstrição, problemas sobre o sistema imunológico, problemas sobre algumas células, decidiu que é melhor fazer menos noradrenalina e botar um pouquinho de vasopressina, em dose menor. Aí você vai fazer os equivalentes da vasopressina em noradrenalina e vai fazer uma conta de adição para saber quanto isso representaria de noradrenalina no final. Essas continhas têm, e hoje são feitas com efedrina, né, epinefrina e assim por diante. E aí você vai ver essas faixas, né, esses ranges de infusão de noradrenalina e decidir. Normalmente aqui, mais de 0,5, vamos prestar bem atenção se nós vamos deixar num volume mais alto ou vamos reduzir um volume menor, onde talvez a estimulação seja menor, né? Então, essas são as taxas. Uma outra gostaria que você comentasse é em relação à quantidade de líquido que os anestesistas dão durante o intraoperatório e essa possível relação com o desenvolvimento do ilho metabólico pós-operatório. Porque isso é uma coisa que está bastante discutida, inclusive no acerto, a quantidade antiga enorme, né, meio sem controle de líquidos, e que tipo de líquidos, né, que se dava no intraoperatório e a relação com o mau desenvolvimento gastrointestinal. Sim. O Dilep Lobo, que é um discípulo do Simon Allison, ele tem... Agora o Dilep Lobo já está mais na tua idade, né? Ele fez um estudo mostrando, através de ressonância, o esvaziamento gástrico conforme se dava mais salina. Então, faz uma diferença enorme o esvaziamento gástrico quando começa a se dar mais salina velosa. Então, você pode procurar esse artigo. De Dilep Lobo tem muita coisa sobre volume, líquido, hidratação. E que você pode seguir porque o pessoal de Southampton lá é muito bom. Então, quanto mais salina, maior desmotilidade. Não necessariamente, quer dizer, o cloreto de sódio é importante, como uma substância com ativação, com grande poder de acumular líquido, né? Uma carga osmótica maior. Porque a salina não é fisiológico, né? Salina é 0,9. Quer dizer, você tem a salina e tem o fisiológico. O fisiológico é 0,9. A salina não. A diferença é para um sódio de 135 para um sódio de 154. E claro que a quantidade também é importante, porque se existe um lugar em que a água se dá muito bem e acumula muito bem, é dentro do intestino. E a cavidade abdominal é muito grande. Imagina uma cavidade abdominal inflamada agora, ela ganha toda a água do mundo lá. E isso é imperceptível. Eles estão tentando trabalhar hoje em dia, porque às vezes você não tem nem o intestino visivelmente comprometido. Mas eles estão tentando trabalhar hoje com pressão intraabdominal e, de alguma maneira, medir também volume. E aí você faz uma curva PV, como se faz com o pulmão, né? Isso, só que hoje em dia eles vêm assim, o abdômen tem uma forma elíptica. Conforme a pressão vai aumentando, ele fica numa forma esférica. E eles começaram a fazer isso com as colecistectomias laparoscópicas, fazendo infusão cada vez maior de gás e vendo como é que se comporta a pressão, como é que eles conseguem medir o volume através da imagem. Não dá para fazer isso à beira-leito, mas o caminho está indo para isso. Mas nós vamos medir volume abdominal, porque às vezes a pressão nem está tão alta, mas o volume está muito grande. E vai reduzindo a complacência. E nem no pulmão a mesma coisa. E isso já se viu também em pacientes, por exemplo, quanto maior é o Apache, não necessariamente uma maior pressão intraabdominal vai causar a hipertensão, mas volume, pressões menores. Então, a Apache sobe, a pressão intraabdominal não precisa ser tão alta. Quanto mais grave o paciente, uma pressão intraabdominal, às vezes, você vai considerar que é grau 1 e vai ficar tranquilo, nesse paciente com uma Apache maior, ela já está produzindo isquemia. Você tentou ver se a isquemia
seria identificada pelo lactato. O Daniel Debaquet tentou fazer isso na década de 90, não conseguiu. O Daniel Debaquet trabalha com o Jean-Louis Vincent, não conseguiu, mostrou o lactato vem de tudo que é lugar. Depois veio a tonometria, né, para medir o pH intraluminal, pH intragástrico. No começo foi uma maravilha, todo mundo fazia, bota, não deu certo. Depois os maiores estudos mostraram que ela não se associava aos quadros de isquemia, nem indicava mortalidade. E hoje nós estamos numa era assim, quer dizer, o ideal seria medir também a saturação de oxigênio na veia suprahepática, porque aí você pega o fluxo sanguíneo do sistema portal e diretamente vê como é que está a oxigenação do intestino. Quem estava fazendo isso é o Juca Takala, mas ele parou, porque tecnicamente é muito difícil medir a saturação, você tem que cateterizar a veia suprahepática. Isso não é mole. É claro que se cateteriza outras coisas, mas aquilo tem que ter você tem que ter amantes disso para você conseguir botar na... E hoje tenta-se fazer através da dosagem de citrulina e do IFABP, que é a proteína ligadora de ácido graxo. Só que o trabalho feito pela Nika Blesser, que é esse último de 2021 do GIDS, eles fizeram isso e eles não encontraram correlação com a disfunção gastrointestinal. Eles tinham 540 pacientes, mais ou menos, e um pouco menos da metade eles conseguiram medir a citrulina, que avalia a quantidade de massa intestinal, e o FABP avalia a necrose intestinal. E não se correlacionou, então eles tiraram esses marcadores biológicos do score, ou da escala que eles fizeram, né? Deixando a pressão intraabdominal. E dizendo que a pressão intraabdominal, você não está tratando o que está acontecendo, mas você está deixando, você não está deixando que se acumule um problema. Não está pressão intraabdominal, as pessoas vão ser piores. Okay. Perfeito. Bom, nós temos uma manifestação aqui no chat da Sabrina Matos. Parabéns, excelente iniciativa, importantíssimo tema, principalmente na terapia intensiva. Saudade dessa equipe Ganutri. Ouvir o Dr. Ricardo Rosenfeld e o Dr. André Ferreira juntos é um grande presente. Obrigado, Sabrina, pela participação. O Ricardo, foi ótimo o nosso encontro. E nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Esse objetivo é a gente tentar reunir aí o pessoal da terapia nutricional, que está um pouco esparso, né, em vista da pandemia, e abrir esse espaço aqui para todos que quiserem participar sobre a nutrição humana, a terapia nutricional, os seus mais variados aspectos. Você provavelmente vai ser convidado de novo no futuro sobre outro tema aí que você gosta. André, obrigado pelas suas observações. Rosenfeld, muito obrigado pela participação. Excelente apresentação. Bom ver você, tá? Obrigado. Vocês moram no meu coração. Obrigado, Rosenfeld. Obrigado por todo mundo, pela participação. A proposta é realmente fazer... Antes de terminar, eu queria dar uma palavrinha muito rápida. Primeiro, de elogio imenso para o Ricardo Rosenfeld, é sempre muito bom te ouvir, dá vontade de voltar a trabalhar na beira de leito, porque realmente é fantástico o que a nutrição é capaz de fazer e o que as pessoas interessadas e estudiosas da nutrição têm a oferecer. Então, entusiasma muito novamente. E esse é o objetivo fundamental desses encontros, que hoje Ricardo Onofre inaugura a nossa Academia Ganutri, com essa palestra tão maravilhosa aí do Ricardo Rosenfeld, com a presença do Geraldo Chini. Foi assim, emocionante. Dá para esquecer. Você trazer essa foto para nós. Então, eu queria elogiar o Ricardo Rosenfeld, já elogiando muito, e também o Ricardo Onofre, que inaugura esse novo modelo de trabalho, que, na realidade, a gente vem há 30 anos, o Ricardo vem trabalhando junto, depois de alguns anos, já bem mais novinho, o André Ferreira, mas montando aí no Ganutri um grupo de estudos que permanentemente se encontram às quintas-feiras. E agora a gente abre esse encontro para o público em geral. Então, parabéns a Ricardo Onofre, a André Ferreira,
E, Ricardo Rosenfeld, foi muito bom ter você inaugurando essa nossa nova Academia Ganutri. A nutrição agradece imensamente, eu acho que a gente tem muito ainda a contribuir, cada um que trabalha e se dedica a esse tema, é fundamental que isso se divulgue, porque ainda precisa muito conhecimento a ser espalhado aí pelo mundo, não é? Obrigado. E eu estou aqui com uma filha da UF do meu lado aqui, não sei se vocês conhecem essa moça, essa jovem que está aí. Essa jovem. Está me conhecendo ou não? Eu acho que eu conheço, sim. Acha? Acho. Rosana Bittencourt, lembra? Rosana Bittencourt. Rosana! Olá, que prazer enorme! Eu acabei aqui. Olha, Ótimo. acabou, você está super bem aí, né? Estou mesmo. Estou super feliz de trabalhar com o Dr. Ricardo, é um privilégio. É um privilégio. Ótimo, que ótimo. Que coisa boa te rever. Muito bom. Adorei ver vocês. Um beijo. Beijo grande. Eu queria terminar esse encontro convidando a todos para a próxima reunião que já está programada. Ela vai ter o título de Aplicações da Cetose Nutricional na Prática Clínica. Nós convidamos o Dr. Haroldo Falcão, que vai estar conosco no dia 28 de julho, esse mesmo horário, numa quinta-feira. Então, a proposta realmente não são reuniões muito longas, mas transmitir aí os conhecimentos de todo esse pessoal da terapia funcional e colocar em discussão esses temas. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Márcia, aí Obrigado a vocês. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço. É.